agora oficialmente, né, te agradecer. É uma honra absurda estar com você aqui e uma forma ainda não das mais ideais de matar um pouquinho a saudade, né? É Já não sei verdade. mais nem há quanto A tempo gente a não se gente vê, não se né? vê. Não É sei. verdade. Mas sabe que graças a você é uma das pessoas que me deu apoio para estar aqui, né? É Então, verdade. assim, muito te agradeço também por todo esse apoio. E aí, a quem está aqui com a gente, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu vou partilhar, vou começar falando um pouquinho antes de Brasileiro Soul, tá, Cíntia? Porque algumas Claro. pessoas não conhecem ainda, então tem gente aqui que não estava em nenhum dos dias, e é sempre uma forma de estar colocando na mesma sintonia. E depois eu passo a palavra para você. Todo mundo já vê a minha tela, né? Eu e Luiz, a gente está junto aqui nesse sonho. É um sonho que cada dia mais se torna realidade, né? Porque a gente tem conseguido com que várias pessoas tenham entendido o propósito e então, assim, tudo que a gente faz, aí seguindo até um pouco do que o Simon Sinek, né, coloca, em que a gente tem que começar sempre tudo que a gente faz com um porquê. Quando a gente parou para estruturar o Brasileiro Soul, uma das coisas que vem sempre em nossa mente é mudar o mundo, sabe? A gente é bem ousado na nossa meta. E a gente entende que mudar o mundo com pessoas felizes, mais conscientes do que fazem, e nesse momento, então, assim, como é que a gente entende que isso tudo é possível? A gente entende que isso é possível conectando empreendedores, conectando pessoas que sejam felizes e bem-sucedidas em seus projetos naquilo que entendem, né, que é seu norte de vida. E hoje, o Brasileiro Soul oferece um portal de empreendedores brasileiros. Então, assim, o Brasileiro Soul é realmente focado no público brasileiro no mundo. Então, onde tem um brasileiro, é o que a gente diz que é de corpo e alma em qualquer lugar, né? Então, que anunciem seus produtos. Aqui a gente tem um canal de notícias muito mais apurado, eu diria, mais sintetizado e cuidado do que um monte de redes de grupos de WhatsApps ou um monte de grupos de Facebooks. Então, é todo um cuidado com o que chega aqui de notícia, todo um cuidado com o que chega de informação, todo um cuidado com o que chega de suporte, porque também tem esse gabinete de apoio, então trazendo parceiros, trazendo profissionais que possam apoiar esses empreendedores brasileiros a se consolidarem, né? Então, tudo isso tem uma cara. Então, o visual do Brasileiro Soul, então, tem todo esse diretório em que ali facilmente as pessoas são encontradas, são localizadas, e é assim, onde está, onde eu encontro uma pessoa que faça bolo nessa localidade, onde tem um advogado, onde tem um médico com essa especialidade. Então, a gente também vê que é uma forma de unir a nossa comunidade brasileira, sabe? Que a gente às vezes percebe tão dispersa por aí, e sem a liga que a gente entende que possa ter para poder crescer junto, né? Dentro desse viés de levar conhecimento, de levar possibilidades de consolidar o seu negócio de uma maneira mais estruturada, a gente começou a criar uma série de o que a gente chama de Café Virtual Brasileiro Soul, que são esses encontros que a gente faz, a gente chama de café, porque é como uma conversa quase que informal, né? Aquela conversinha que a gente puxa um cafezinho e vamos bater um papo aqui sobre determinado assunto. E é exatamente isso, e nessa semana a gente está com a terceira edição,
e focada em conhecimentos, dicas, ferramentas, e o tema é para turbinar o negócio. Então, tudo que for possível para que alavanque os resultados e consolide os seus propósitos. Começamos ontem com o André Átila falando, ele também é um estudioso, é dono de uma startup, é dono de uma empresa, de uma incubadora, inclusive, ali em Aveiro, e com uma parceria com a Universidade de Aveiro, em que nos falou muito de empreendedorismo, inovação e um trabalho de mentoria que eles estão fazendo. Então, hoje a gente tem aqui a Cíntia, que é uma investidora anjo, dentre outras coisas que eu vou falar um pouquinho mais, e vai falar como é que, o que é que atrai, né? O que atrai os olhos de um investidor quando a gente fala em inovação, ou vou até nem só falar em inovação, né? Então, assim, o que atrai os olhos de um investidor? Amanhã a gente vai estar falando de plano de negócios. Na verdade, nada se sustenta se não souber aonde se quer ir, né? Então, se não souber onde quer ir, qualquer lugar está valendo. E a Sônia Dias é uma consultora e que também é empreendedora, vai estar falando da sua experiência em usar essas próprias ferramentas. A gente vai falar um bocado sobre Canvas amanhã, sobre Business Model Canvas. Teremos 2 professores e consultores na quinta-feira para falar sobre contabilidade como bússola. Então, eles são... deixa eu só... Pronto. Eles são professores da FGV, também têm suas consultorias, o Almir é também ligado à Receita. Então, assim, a gente sabe que todo empreendedor tem que cumprir os seus procedimentos e suas informações contábeis, tem todo um conjunto de relatórios, eu vou chamar tão simplificadamente assim, né? Para estar gerando. E como se valer disso tudo? Então, é esse ponto que ele vai estar discutindo para a gente. Então, o mote é: o que não se gerencia, o que não se mede não se gerencia. Então, como me valer de tudo isso, que indicadores para poder chegar onde eu quero chegar. E na sexta-feira a gente fecha com vendas. Então, assim, ok, eu sei fazer isso tudo, mas e aí? Como é que cara que eu dou para a minha marca? Eu acredito realmente na minha marca, né? Eu vou saber vender isso? Então, a gente tem a Mayara, que é uma CEO de uma rede de empreendedores de mulher, aqui em Portugal, na verdade está transcendendo Portugal, e é muito interessante, ela vai estar trazendo aí toda essa abordagem. Então, para começar a te dar a palavra, Cíntia, antes eu vou falar de você um pouquinho, né? Então, gente, quem está aqui com a gente, muito obrigada, e assim, pouquíssimas palavras sobre o currículo da Cíntia, que com certeza ela vai ter condições de colocar muito mais. O que eu gostaria de ressaltar aqui, além de todo o aspecto que ela tem de conhecimentos, né, de toda a capacitação aqui, treinamentos e tudo mais que fez, mas todo o perfil dela efetivo, né, de empreendedora. E que uma vez eu li algum material aí que você escreveu, que você falava muito sobre isso, que inclusive o cuidado que você tinha de nunca perder dinheiro, né, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho muito isso... eu tentava, né? Isso muito interessante. Então, assim, conheci a Cíntia dentro desses 15 anos aqui que ela teve em grandes corporações, foi quando a gente trabalhou junto na Vale. A Cíntia sempre em posição estratégica, sempre em posição de destaque, sempre em posição de quem queria quebrar paradigmas, e isso foi a que a levou a deixar esse mundo e criar seu próprio negócio, né? Então, dona de uma investidora, né? Dona, sócia de uma premiada startup, a Fiverr. Então, assim, muito bacana ver a Cíntia ainda ligada ao próprio negócio, né? Mesmo estando aqui em Portugal. E essa experiência da Cíntia
trouxe a ideia de que ela pode fazer muito mais por todo o ecossistema de inovação, né? Já exerceu isso em diversos papéis aí, juradas e tudo mais, que ela vai poder contar para a gente. E o que é bacana é que ela hoje investe com a Red Angels, que é tipicamente, eu acho que é portuguesa mesmo, né? A Red Angels. Sim, Isso. sim. E a Core Angels é que não, e a Core Angels Atlantic, que é focada com empreendedores brasileiros chegando aqui em Portugal para ganhar a Europa. Então, assim, é muito legal a gente ver esse trabalho e principalmente ver que esse trabalho foi reconhecido pela Financial Times, né, via Sifted, como uma das 8 mulheres investidoras de destaque em Portugal e a gente parabeniza, tá, Cintia? É uma honra a gente Obrigada, poder Nádia. ouvir tudo isso. Então, assim, eu vou parar de partilhar, você pode partilhar sua tela, e eu vou começar assim, eu pensei em dividir a nossa conversa em 2 grandes blocos, sabe? Um primeiro seria mais para tentar desmistificar um pouco conceitos, inovação, alguma coisa nesse sentido, e depois a gente fala de investimento em Portugal. Eu acho que pode ficar legal desse jeito. Porque hoje, quando a gente fala, então tem uma sopa de letrinhas aí que eu confesso que eu me perco às vezes, né? Quando a gente fala startups são anjos, unicórnios, então tem fintech, tem martech, tem adtech, tem. Então, assim, a grande pergunta se você puder falar um pouco desses conceitos, eu não sei se todo mundo aqui tem já afinidade, né? Tem um pouco de detalhe, mas eu acho que valeria a pena relembrar. E quando me vem, né? Quando eu penso em startup, me vem logo à cabeça as techs da vida, né? E aí eu tenho 2 perguntas para te deixar aí já de pano de fundo nessa parte de conceito, antes da gente voltar em Portugal. Uma é o seguinte: quando um investidor avalia uma empresa para investir, o aspecto inovação é sempre baseado em tecnologia? Porque a inovação não é só tecnologia, né? Então, por isso que essa sopa de letrinhas, fintech, health tech, food tech, tudo tem ali, de alguma forma, um amparo da tecnologia para iniciar um novo negócio. Mas quando o investidor olha, é sempre com esse viés, e o outro ponto, né? A gente sabe que retorno financeiro é algo importante. Mas, assim, é só o que motiva um investidor? O que mais estaria por trás disso tudo? Então, eu acho que antes da gente falar de Portugal, eu te deixo aí com... Tá ótimo. Essa palavra é sua. Tá legal. Obrigada, Núbia. Bom, de novo, é uma alegria estar aqui com você, fazer um pouquinho, contribuir um pouquinho com esse sonho que você sonha junto, né? Parabenizar você por esse movimento, porque acho que é importantíssimo para nós brasileiros que a gente tenha essa identidade, essa ligação e esse reconhecimento do outro em qualquer lugar que a gente esteja no mundo. E vou falar um pouquinho mais dessa questão da identidade do brasileiro quando eu falar do investimento anjo em startups brasileiras. Mas para começar, eu vou falar um pouco desses conceitos que você me pediu. No comecinho logo da apresentação eu vou passar por eles um pouco, mas se você achar que tem alguma coisa que está meio... não entendi, pode me interromper, fica à vontade, tá bom? Para a gente... vai ser o mais Ou dinâmico alguém possível. também que queira, Também. porque aí Pode... eu estou com o chat aberto e vou ficar acompanhando. Se alguém fizer alguma pergunta, eu te falo, tá? Maravilha, maravilha. Então, antes de começar, eu queria só partilhar com vocês as minhas jornadas e as minhas lentes, porque acho que é importante, né, passar para vocês qual foi a minha história para vocês entenderem a minha perspectiva, de que ângulo eu estou vendo, né? E que nem sempre foi o mesmo. Ao longo da minha história, eu tive interpretações muito diferentes de tudo isso. Para começar, eu nunca pensei que eu fosse empreender na minha vida. Eu sempre achei que empreendedorismo era uma coisa para outras pessoas que tinham outros talentos que não os talentos que eu tinha. Então, isso foi uma coisa que realmente aconteceu na minha vida de uma forma um tanto inesperada, mas que deu sequência a uma série de outras coisas e por isso que eu estou aqui hoje. Então,
A minha jornada, ela começou como sendo uma jornada corporativa, né, em várias empresas, trabalhando em várias áreas, e sempre achando que essa coisa de empreender era para pessoas com outros talentos, né? Mas então, um belo dia, eu tomei essa decisão, como a Nubia falou, e saí de uma grande empresa para empreender. Me tornei sócia de uma startup, que era residente da incubadora de empresas da COP, na UFRJ, e me lancei nesse desafio. Quando isso aconteceu, eu comecei a me envolver muito com o ecossistema de inovação, né, no Rio, no Brasil. E de uma forma assim, que eu me apaixonei mesmo. Comecei a me envolver com mentoria de empresas mais recentes, comecei a participar de... Me chamavam, você quer vir aqui participar? Eu ia. Você quer vir aqui dar uma palestra sobre não sei o quê? Eu ia. Eu ia em tudo, porque eu adorava aquele mundo, né? Adoro esse mundo até hoje. E comecei a me engajar muito com isso. E comecei a entender que existia a minha empresa, né, que tinha todas as suas dificuldades, os seus desafios, as suas alegrias, as suas conquistas, mas tinha todo um ecossistema ali. Então, existiam outras startups, né, existiam as incubadoras, as aceleradoras, os investidores. Nesse momento, eu comecei a tomar contato com todo esse universo. E aí é muito curioso, porque investidor, por exemplo, para mim, naquela época, né? Isso era 2012, a gente estava começando. Naquela época, no Brasil, no mundo, mas no Brasil especialmente, tudo isso era muito inicial, assim, era muito... Você tinha fundos de venture capital, que eram fundos que investiam muitos milhões em algumas ideias, e a gente não tinha muito a figura do investidor anjo, que era o investidor, né, pessoa física, que se identifica como startup, aposta naquela ideia, resolve investir. Então, essa coisa do investidor era uma figura um pouco mitológica para mim, sabe? Era uma coisa um pouco inalcançável e que eu não percebia, não entendia bem como aquilo funcionava. E, no final das contas, eu acabei me tornando uma investidora. Isso aconteceu porque, ao partilhar com as startups, né, ao fazer mentoria, ao participar de vários programas de aceleração, eu comecei a entender mais desse mundo e identificar algumas startups que eu pensei, nossa, que interessante, eu acho que eu podia ajudar essa startup um pouco mais do que só ser mentora, né? Um pouco mais do que só fazer um trabalho de consultoria aqui e ali. Eu queria realmente, tinha um desejo de investir em algumas delas. Mas tinha uma série de dúvidas, não sabia por onde começar, não sabia como fazer isso, não sabia se eu tinha dinheiro suficiente para investir numa startup. Tinha muito medo do tamanho do risco, porque é um investimento de risco, né? Realmente é um investimento de bastante risco. Então, eu tinha muito esse receio de não saber navegar nesse papel, mas tinha uma vontade muito grande. Bom, isso tudo é só para dar um pouco da perspectiva que eu tenho essas três vivências, e um pouco do que eu vou partilhar aqui com vocês hoje é com base nisso que eu vivi e tenho vivido até agora, né? Então, indo falar um pouco de inovação e um pouco desses conceitos que você me provocou, a gente tem visto muito isso na mídia, né? Muita notícia sobre inovação, sobre startups, normalmente são investimentos milionários, né? Unicórnios. O que são unicórnios, né? Unicórnios são startups que já têm um valor de mercado de $1 bilhão, ou seja, viraram empresas gigantes. Começaram como startups, né? E o que é uma startup? Uma startup é uma empresa pequena, mas que acredita-se que ela está pequena momentaneamente, por um curto espaço de tempo, porque ela tem potencial para crescer de forma acelerada. Então, a gente escuta muito nas notícias, né, esse tipo de manchete, né? Startup tal recebeu não sei quantos milhões de aporte, de não sei o quê. Fala-se muito também dos empreendedores, do seu estilo de vida, uma coisa um pouco glamurosa, e aí até eu escuto de alguns empreendedores, né? Nossa, se for pelas notícias, a nossa vida tá ganha, e a gente sabe que não é assim, né? Que a vida é um pouquinho menos cor-de-rosa do que aparece nas revistas e nos jornais, né? E se fala muito de ideias inovadoras, então inovação, isso fica uma coisa quase como se fosse imperativa, né? Quase como se fosse uma obrigação de todos nós estarmos sincronizados com esses conceitos. E a gente tem visto muito também falar dos unicórnios brasileiros, né? O que é esse unicórnio? O unicórnio, como eu falei, que é uma empresa que já vale $1 bilhão, né? Ele é um unicórnio, então realmente ele é para ser raro, não é para você ter milhões de unicórnios por aí, né? São empresas que crescem numa velocidade muito grande e atingem esse valor de mercado. A gente já tem vários no Brasil,
né? E o que acontece com todos eles? Por que eles crescem tão rapidamente? E aí, falando um pouco sobre o que você me perguntou, da inovação, ela está sempre vinculada à tecnologia. Por que isso acontece? Isso acontece porque hoje a gente tem uma situação de desenvolvimento tecnológico que possibilita que a gente, de uma forma muito rápida, pense, implemente e coloque uma inovação no mercado. A inovação, ela sempre esteve aí. A gente não está inovando agora, né? A gente não começou a inovar há 30 anos. A gente inova desde sempre, né? Só que as coisas, elas tinham um tempo, elas tinham um ritmo muito diferente. Quando a gente começa a ter globalização, disponibilidade de tecnologia, internet, o mundo inteiro conectado, né? As pessoas partilhando conhecimento, isso começa a mudar de figura, porque você começa a ser muito fácil você ter uma ideia, pensar, dedicar um tempo, implementar aquilo e colocar no mercado. Mas ainda ideias que são com base tecnológica. Então, por que normalmente se atrela tanto essa coisa de startup com aplicativos, com plataformas, com empresas tecnológicas? Porque essas empresas é que têm essa velocidade mais acelerada ainda. É interessante investir em empresas que não são tão digitais assim? Existem excelentes negócios em empresas que não são tão digitais. Só que hoje essa corrida por você encontrar um unicórnio, né? Ou essa corrida por você... Existem grupos de investidores que eles focam especialmente em empresas que eles acreditam que em 2, 3 anos elas vão bombar, então eles vão conseguir realizar o lucro que eles querem, o retorno que eles querem com o investimento deles. Então, existe sim esse foco por conta dessa capacidade de negócios digitais conseguirem escalar, né? E escalar é o quê? Você conseguir mudar o patamar do teu negócio, de volume de negócio, com muito pouco investimento, né? Então, quando você está falando de um aplicativo, por exemplo, qual é a diferença de um aplicativo para uma loja física, né? A loja física, se você quiser atender o dobro de clientes, você precisa ter mais loja, ter mais funcionário, dobrar o estoque. Então, tudo isso é muito intensivo, né, em capital e investimento. Quando você está falando de uma solução digital, você dobrar o número de clientes não te custa mais nada. Então, na verdade, o que você tem é uma solução que você consegue aumentar muitas vezes o número de a tua receita com um dispêndio de dinheiro muito, muito pequeno, marginal, né? Um incremento muito pequeno. Por isso que a gente está sempre muito atrelado à tech, né? Essa que é a questão. Não é limitado a, mas acaba que existe um foco maior, né, em negócios digitais, né? E aí, o que eu queria trazer um pouco sobre inovação? Sempre que a gente fala em inovação, vem essa ideia da lâmpada, né? Essa ideia é uma tragédia, porque essa ideia, a lâmpada é uma coisa que você aperta um botão, aperta o interruptor e faz-se a luz. E ali naquele meio do caminho, a quantidade de pesquisa e de tentativa e de coisa que foi feita para você chegar nisso é muito grande e ela não aparece. Então, sempre que a gente fala de inovação, a gente pensa muito em criatividade, em ideia, em inspiração. Parece, então, que as pessoas que conseguem inovar são aquelas pessoas que são extremamente criativas. Ponto, né? E não é. Na verdade, não é assim que acontece. A gente tem muita transpiração também. É claro que, assim, a transpiração sozinha, ela não tem ideias novas, né? Mas também é verdade que quanto mais você transpira, mais você também precisa daquele momento de se inspirar. Então, são energias que se equilibram, né? Então, eu acho que você precisa de um pouco dos dois, né? No caso, quando a gente está falando de empreender, a gente precisa de um pouco de inspiração e de muita transpiração. Não tem como ser diferente. E essa ideia da inspiração, da criatividade, é um mito que a gente precisa derrubar, porque afasta muita gente que seria um excelente empreendedor e acha que não é criativo o suficiente. Mas eu não tenho ideias mirabolantes. Mas eu não sou uma pessoa que tira um coelho da cartola. Na verdade, você precisa ter ideias. Elas não precisam ser mirabolantes, elas não precisam ser geniais, elas não precisam ser as melhores ideias do planeta, né? Depois você vai ter toda uma fase de ter que trabalhar bastante essas ideias. Além disso, tem uma outra questão também da inovação que a gente... 62, 67, 76.
que normalmente a gente coloca, né? Quando a gente fala em inovação, a gente pensa muito na inovação disruptiva. O que é isso? É aquela inovação radical, é aquela inovação que muda o paradigma daquele negócio. E não necessariamente é assim, né? Então, por exemplo, uma inovação disruptiva, por exemplo, a Quinto Andar, né? A Quinto Andar é uma empresa aqui no Brasil, brasileira, uma unicórnio brasileira, e que ela mudou o negócio de aluguel de apartamentos no Brasil, de casas e Me chamou apartamentos no até a Brasil. atenção. Eu não sabia que a Quinto Andar já era um unicórnio. É um unicórnio. Porque eu conheci o Quinto Andar tem 2 anos quando eu vim para cá. Exatamente como Assim, eu. não era nada, era mais um aplicativo de aluguel. Assim, Você vê o tempo o tempo de maturação para caramba, virar, assim, é incrível, é é incrível. incrível. Eu Me chamou conheci muita Quinto atenção essa Andar, sua lista. eu conheci Quinto Andar, na verdade, eles começaram em São Paulo, e eu conheci Quinto Andar porque alguns amigos que iam morar em São Paulo e não eram da cidade, falavam assim, eu conheci um aplicativo ótimo, porque como eu não sou de lá, eu não tenho fiador. Isso. E pela Quinto Andar eu consigo alugar sem ter fiador. Então, foi uma disrupção no modelo de negócio, porque eles perceberam que existia uma dor muito grande no mercado de aluguel, que era os inquilinos, às vezes, não têm fiadores, ainda mais quando você está mudando de cidade, né? Você não tem uma pessoa que tem um imóvel ali para assinar. Tinha dor dos proprietários também, né? Os proprietários alugavam seus apartamentos e pensavam, bom, amanhã se o inquilino deixar de pagar, eu não posso despejar, também vou ter que entrar na justiça, e como é que vai devolver meu apartamento? Então, eles perceberam as dores do mercado e fizeram um trabalho super bem pensado. Começaram por São Paulo, ficaram muito tempo em São Paulo. Quando eu vim para Portugal, que eles começaram a campanha do Rio, eu não tinha alugado meu apartamento. Eles começaram a campanha do Rio, e aí eu recebi um ad, eu falei assim, nossa, Quinto Andar está indo para o Rio, que bacana, eu já tinha essa referência. Eu fiz tudo online, tudo, tudo. A vistoria, o agendamento da visita, eu fiz tudo, foi incrível. E eles conseguiram, com isso, sanar, ou pelo menos amenizar muito essas dores desse mercado, e estão sendo esse sucesso estrondoso. Já estão em várias capitais no Brasil, já estão planejando expansão internacional, não sei nem como é que está esse plano deles, mas com certeza, e estão aí, estão crescendo. Então, é o tipo de inovação que realmente ela muda o modelo de negócio. Eles se colocaram no meio de um proprietário de inquilino, disseram para o inquilino, olha, fica tranquilo que a gente vai fazer a tua análise de crédito para analisar a tua capacidade real de pagar e vai acabar essa burocracia toda. E falava para o proprietário, olha, fica tranquilo que você vai alugar o seu apartamento, você vai receber todo mês. Se ele não pagar, é uma questão minha com ele, eu estou aqui no meio para te salvaguardar desses problemas. Conquistar o mercado, né? Mas você também você não precisa só ter uma ideia de quinto andar, né? Existem inovações incrementais e existem muitas empresas que perceberam também que uma inovação disruptiva, as inovações incrementais são inovações de pouquinho em pouquinho. Então você coloca uma nova funcionalidade, você tem um novo design, é uma pequena mudança naquele produto, naquele serviço. A vantagem de uma inovação disruptiva é que você realmente tem um alto potencial de ganho, né? Se você transforma um mercado e você consegue ter sucesso nele, realmente pode ser um sucesso estrondoso. Quando você fala de uma inovação incremental, talvez nem tanto, mas por outro lado, uma inovação incremental é muito mais fácil de ser vendida. Então, existem empresas, inclusive, que às vezes elas têm uma inovação para fazer e elas pegam aquela inovação e fatiam aos pouquinhos. Porque elas não vão vender tudo aquilo de uma vez só para o cliente. É mais fácil ela vender uma primeira funcionalidade, depois ela vende uma segunda, depois uma terceira é uma assinatura, e assim ela vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, existem empresas que gerenciam muito bem essa política de inovação. Agora, muito importante, uma inovação ela só se realiza quando ela tem o seu valor reconhecido pelo mercado. O que eu quero dizer com isso? Uma ideia é só uma ideia. Enquanto a ideia não sai da sua cabeça e não vira um produto ou um serviço, é um exercício intelectual que você tem. Você não está colocando ela para o mundo, né? Quando você consegue transformar essa ideia num produto ou num serviço, e esse produto ou serviço ele é comprado por alguém,
a mensagem que você está recebendo é o seguinte: eu criei uma coisa que tem uma pessoa que acha que ela tem valor suficiente para pagar por essa coisa. Então, nesse momento, você tem uma validação da sua inovação. Ela existe e tem alguém disposto a pagar por ela. Ou seja, ela resolve um problema de alguém e tem alguém disposto a pagar por ela. Maravilha. Mas a gente tem um terceiro ponto, que é o seguinte: eu posso ter um produto ou serviço maravilhoso que resolve o problema de alguém, só que não necessariamente isso vai me gerar um negócio sustentável. O que eu quero dizer com isso? Eu posso desenvolver alguma coisa que seja desejada por 5 pessoas no planeta. Produzir essa coisa para 5 pessoas no planeta vai ser suficiente para pagar os meus custos, o meu contabilista, o meu salário, o salário das pessoas que vão trabalhar comigo para isso? Não vai ser. Então, além de você ter um produto que seja aceito por alguém, você precisa que essa massa de pessoas que querem comprar, ou seja, que a demanda por esse produto ou serviço, seja suficientemente grande para justificar o negócio existir. Senão você não consegue garantir que o negócio vai existir e que vai ser sustentável. Bom, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso seguir? Senão eu vou seguir. Vai seguindo, pode ir seguindo. Ninguém está fazendo nada, não. Tá ótimo. Então, falando um pouco dos empreendedores, né, e da inovação. Isso é uma pergunta que surge muito. Eu faço mentoria de negócio para empreendedores, né, para startups e para empreendedores. E essa pergunta sempre surge, né? Poxa, então todo empreendedor tem que inovar, todo negócio tem que ser inovador, eu tenho que me preocupar com isso, né? E aí, essa é uma questão que eu normalmente falo o seguinte: olha, se você tem um negócio com bons resultados e que pelos próximos 5 anos não vai ter nenhum concorrente ou nenhum substituto, então você não precisa se preocupar com essa coisa de inovação agora. Eu só não encontrei nenhum negócio assim. Então, eu acho assim que sim, todo mundo tem que se preocupar com a inovação, né? Mas, de novo, voltando no que eu falei, inovação não precisa ser mirabolante. Inovação pode ser uma coisa incremental. Inovação é apenas uma mentalidade que você precisa ter de estar continuamente olhando para o produto ou serviço que você oferta, de estar continuamente olhando para o seu cliente e pensando: eu tenho como fazer melhor isso aqui? Eu tenho como melhorar a experiência do meu cliente? Ou eu tenho como melhorar os resultados que eu consigo com a minha empresa, né? Então, essa mentalidade inovadora é que vai deixar o empreendedor inquieto. Diga. Olhando também para a concorrência, então, assim, de repente é um produto que é semelhante, estamos atendendo a dor do nosso cliente, mas assim, olhando também como eu posso me diferenciar da minha concorrência, Sim, que aspecto inovador eu posso atribuir, posso trazer para o meu produto para que aquela parte dali... Aquilo seja uma coisa que diferencie. Porque é uma coisa até... interessante, porque às vezes a inovação ela vem em mercados que são muito competitivos. Ninguém pode se dar o luxo de não inovar, porque tem que estar o tempo inteiro antenado na sua concorrência e é uma briga mesmo, uma disputa, né? Em outros mercados que não são tão competitivos, aquele que tiver esse olhar e pensar: o que eu posso fazer a mais? O que eu posso me diferenciar? Como é que a experiência do meu cliente pode ser melhor? Ele ganha a corrida da concorrência. Porque, e aí, se ele começa a passar uma imagem, a construir uma marca que é reconhecida como inovadora, existem determinados grupos de consumidores que dão muito valor para isso, né? É o caso da Apple. A Apple é quase que uma seita para muitas pessoas, né? A Apple vai lançar um modelo de telemóvel, tem fila na porta no dia anterior, né? Então, assim, não só as pessoas gostam de inovação, como elas querem ter aquele modelo último no dia que lança, porque se tiver no segundo dia já não foi dos mais inovadores. Já não foi dos primeiros. Isso é muito interessante, porque essa questão do comportamento do consumidor, ela varia também. Eu, por exemplo, eu não ligo a mínima para telemóvel. Para mim, isso não faz a menor diferença. Agora, eu fiz a questão do aluguel pela quinta andar. Eu tenho amigos que jamais iam fazer isso online. Imagina, botar um inquilino dentro de casa, nunca vi.
mas estão lá na fila do telemóvel para pegar o primeiro. Então, é uma questão muito de entender o comportamento do seu cliente, né? Isso é uma coisa importantíssima quando a gente fala de comportamento de adoção de inovação. Né? Então, essa brincadeira que eu faço, assim, eu não conheço nenhum negócio que você consiga ficar tão tranquilo de que, não preciso me preocupar com isso não, porque tá tudo bem, meus clientes estão felizes, não tem ninguém para concorrer comigo, não tem ninguém para concorrer com você hoje, amanhã já tem, depois de amanhã já tem outro. Então, isso é realmente hoje não dá mais para se dar o luxo de não olhar para o tema, né? Bom, e aí eu falo um pouco disso que você falou, exatamente. Por que as empresas inovam? E isso é tão importante, porque assim, como tudo na vida, não dá para você inovar por inovar. E às vezes, quando eu converso com algumas empresas, elas, porque também estão muito motivadas por todo esse frisson de inovação, tudo isso que a gente lê, e pelo medo da concorrência, de como é que elas vão se posicionar, se diferenciar, elas querem inovar. Essa é a pergunta assim. Tá bom, mas por que você quer inovar? Por que isso é importante para você? Em 2 ou 3 perguntas você percebe se realmente existe um conhecimento genuíno, né, sobre a necessidade da inovação ou não. E às vezes fica claro que é simplesmente para seguir uma moda, para seguir uma tendência, né, para não ficar feio no relatório anual, assim, né, para não fechar o ano e não dizer, nós não somos inovadores. Hoje em dia é bonito você dizer, nosso DNA é inovador, nós somos inovadores e tal. Então, muitas vezes, as motivações para inovar são identificar uma oportunidade ou sobreviver, né? Então, identificar uma oportunidade é aquilo que a gente estava falando. De repente, você consegue identificar que no seu portfólio de produtos e serviços, se você mexer uma coisinha aqui ou ali, você inaugurar um tipo de produto, você fazer uma variante de um serviço que você presta, de repente você consegue melhores resultados. Você pode cobrar mais por uma receita, ter uma receita maior por um produto mais premium, ou você, de repente, pode começar a ter clientes que você não atendia antes, porque para eles aquele atributo de diferenciação era importante, uma vez que você tem, você consegue atrair esses clientes, né? Você pode também estar tendo a oportunidade de atacar novos nichos de mercado, né? Lançar novos produtos, e aí você consegue gerar linhas de negócios diferentes para você. Durante a pandemia, uma das startups que eu tenho investimento é uma startup de beleza a domicílio. E aí, durante a pandemia, né, o que faz? O que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer kits de produtos e fazer workshops online para as pessoas aprenderem a dar um jeitinho nas unhas durante a pandemia. Então, assim, o que aconteceu? Eles tiveram uma receita alternativa, né? Não era a receita principal do negócio deles. Eles sabiam que eles fizeram de um jeito, porque a pergunta era, mas e aí, vocês não correram o risco de repente, na volta, ninguém mais querer saber de vocês e voltar para o... Mas eles sabiam o valor que eles agregavam para aqueles clientes, que eles entregavam para aqueles clientes, eles sabiam que na volta da pandemia eles iam retomar, mas estavam juntos com eles durante a pandemia, né? E dizendo, olha, a gente está aqui com você, você não vai deixar de ser cuidada, a gente está aqui fazendo os kits e vai entregar, vai ter workshop, geraram receita de outra forma, né? Às vezes isso pode ser temporário e às vezes isso pode abrir uma nova linha de negócios e você começar um negócio novo a partir dali. Uhum. E também uma oportunidade de redução de custos, né? Muitas vezes a inovação ela vem para uma necessidade de redução de custos e que você começa a botar as pessoas para pensar e falar assim, olha, a margem desse produto não está dando, tá? A gente está gastando muito dinheiro para produzir em comparação com a receita que a gente tem. O que a gente pode fazer? E aí começa a inovar sendo nos insumos, nos fornecedores, a forma de entrega talvez não esteja bacana, de repente a gente acaba com esse negócio de embalagem assim, troca por uma outra, e aí você começa a pensar em alternativas. Ou então você pode inovar pela sobrevivência, que era o que a gente estava falando, você não ser engolido pela concorrência. E como hoje o mundo é muito rápido, hoje em dia é muito cruel monitorar a concorrência, é muito difícil. Antigamente você tinha tempo para fazer isso, porque a concorrência demorava 1 ano para se mexer, que nem você. Então você podia acompanhar uma foto de 1 ano para trás e falar assim, olha só, eles lançaram aquela linha de produto. Hoje em dia
você lança assim, semana que vem. Então, é muito complicado esse monitoramento, né? Então, se você não está constantemente com essa antena, você corre o risco de ser realmente atropelado, né? E também, aquilo que eu estava falando antes, às vezes você cria uma imagem de marca de ser inovador. Então, às vezes você precisa, para sobreviver, você precisa manter o atendimento a essa exigência, essa expectativa de alguns grupos de clientes. E isso não está só ligado à tecnologia, ao digital. Não. Às vezes você tem uma loja, uma confeitaria, que toda semana tem um docinho novo, tem um produto novo, testa alguma coisa com os clientes, né? E toda semana aquele senhor vai lá e toma o cafezinho dele e vê qual é a novidade para provar. Na semana que não tem, ele fala assim, poxa, mas não tem nada novo para provar? O que houve? Né? Na primeira semana tudo bem, na segunda, na terceira, na quarta, ele já falou assim, poxa, isso aqui já não era como era antigamente, né? Porque antigamente sempre tinha uma novidade para a gente provar, agora não tem mais. Então, às vezes, essa questão da criação da identidade da marca, muito atrelada à inovação, faz com que você tenha que manter e sustentar esse ritmo, né? Que é o perigo também no mundo digital, né, Cíntia? Porque no mundo Muito digital também a gente tem que ficar movendo, a gente é movido à novidade também, né? a Então, novidade. tráfego, hoje a gente sente muito isso, tráfego para a gente é novidade. Se É você tem uma verdade. vez, não tem nada novo na segunda, na Não tem. terceira, na quarta, você vai em Exatamente. outro lugar, né? Então, isso Exatamente. é um mundo Exatamente. E cruel você até. perde. E você, porque é um mundo que é difícil você consolidar hábito, né? Então, se você não está o tempo todo ali alimentando, chega uma hora que aquela frequência ela vai diminuir, né? Se você não tem uma regularidade, aquilo é muito sensível à Uhum. ausência, né? De conteúdo novo, enfim. E por que é tão difícil, né? A gente tem uma questão de modelo mental séria em relação à inovação, porque nós vivemos há muitos anos num paradigma de crescimento. Sempre que você vai conversar com uma empresa sobre os planos do futuro, o plano do futuro é sempre crescer, né? É sempre faturar mais, aumentar a margem de lucro. Ninguém chega e fala assim, ah, não, olha, o nosso orçamento para o ano que vem, a gente está esperando faturar 20% menos do que esse ano. Ninguém fala isso. É sempre crescer, 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 crescer. Além disso, a gente tem uma questão do conforto sobre o conhecido. Se eu atendo essa base de clientes, eu já sei quais são os problemas deles. Eu reclamo desses problemas deles, mas é conhecido, eu sei como lidar. Para que eu vou inventar de tratar uma outra base de clientes? Para que eu vou inventar de desenvolver um produto que eu ainda não sei nem qual é o fornecedor que vai me fornecer aquela matéria-prima, né? Então, esse conforto do conhecido também é um impeditivo para o empreendedor inovar, né? Então, falando um pouco da perspectiva do empreendedor. E a baixa tolerância ao risco ou ao erro. Essa geração, por exemplo, vou fazer 45 anos, né? Eu fui criada num modelo em que eu ia para a escola, eu fazia prova e eu tinha que acertar as questões da prova e tirar uma nota alta. Esse era o conceito de sucesso, né? Então, o erro era uma coisa a ser evitada a qualquer custo. Então, a quantidade de coisas que eu não fiz porque eu tinha que tirar uma nota boa é enorme. E, portanto, a quantidade de oportunidades de aprendizado que eu perdi é enorme também. Então, a gente vem de um modelo que ele é totalmente contra a oportunidade de aprendizado. Ele é a favor de evitar o erro. Então, a gente cresce com isso. Então, quando a gente tem uma pessoa que ela tem medo de errar, significa que ela vai ter pavor de inovar. Porque na inovação você não tem nenhuma garantia que aquilo vai dar certo, né? Você precisa realmente de um espaço de conforto que você fale assim, olha, eu vou tentar, se der, deu, se não der, paciência, e a gente vai ter as lições aprendidas e vai errar menos da próxima vez, né? Tem uma frase muito boa do Thomas Edison, que é, eu não falhei, eu só descobri 10 mil caminhos que não eram certos. E Uhum. isso é uma mudança de mentalidade, realmente. Então, quando a gente fala de inovação, o empreendedor ele precisa ter em mente que não deu certo ainda, né? Não foi até agora não foi assim, mas não significa que estou fadado ao fracasso, sabe? Não existe isso, né? Você só não chegou, não encontrou o caminho certo. Mas também as barreiras do lado do cliente. Quando a gente fala de um cliente que é pessoa jurídica, quando a gente vende para uma empresa,
As mesmas barreiras mentais do empreendedor você vai encontrar no cliente. Ele não vai arriscar, porque ele pode, inclusive, colocar o emprego dele em risco, né? A vida inteira sempre trabalhou daquele jeito, vai contratar uma solução nova, por quê? Né? Ele já conhece aquilo tudo e tem uma baixa tolerância ao erro, que é uma coisa que a gente vê muito nas empresas. Quando a gente fala do cliente individual, a gente tem outras questões, que são, por exemplo, o comportamento do consumo sobre inovação, que era o que eu estava falando sobre os telemóveis, né? Uma coisa muito curiosa, quando eu vejo brasileiro vindo para cá, para Portugal, eu sempre falo assim, olha só, gente, é mais fácil você ter uma casa de pastel de nata super bem sucedida no Brasil do que uma casa de brigadeiro super bem sucedida em Portugal. Porque nós somos povos com cultura muito próxima, mas com hábito de consumo muito diferente. O brasileiro adora uma novidade. Para você testar uma coisa nova, não custa, né? O português ele vai até provar, ele vai até gostar, mas daí ele introduzir isso no hábito de consumo dele é uma longa distância. Então, a gente precisa entender quais são as barreiras que cada tipo de consumidor apresenta para adotar uma inovação. Além do custo de taxa e mudança. E isso normalmente é uma estratégia para você ultrapassar essa barreira à inovação. Se o teu produto ele custa muito para o teu cliente adotar, ou seja, para ele fazer uma mudança, para ele sair da concorrência e adotar o teu produto, é muito difícil que você consiga esses clientes. Então, você precisa pensar em estratégias em que isso fique um pouco mais fácil, né? Essas são algumas das barreiras. E falando de investimento, né? Falando de investimento, existe uma coisa muito clara, que assim, todo negócio precisa de financiamento. Você sempre precisa estar pensando de onde vem o dinheiro que vai sustentar esse negócio. Esse dinheiro pode ser uma reserva própria que você tem, que você vai colocar, pode ser um empréstimo no banco, pode ser um investimento externo, pode ser um programa do governo de incentivo que você aplique. Você tem muitas possibilidades. Mas é importante que você sempre pense na sua estratégia de financiamento, porque você vai ter, inclusive, dinheiros diferentes, né? Existe o dinheiro que é para você rodar a sua operação do dia a dia, existe o dinheiro que você vai precisar para lançar produtos novos, para testar uma nova linha de produtos, existe o dinheiro para você ampliar a sua capacidade de produção, comprar equipamento, comprar máquina. Então, esse pensamento sobre de onde vem o dinheiro e como é que esse dinheiro vai financiar a minha empresa, ele é importante em todas as fases da empresa. Não é só quando ela está começando, é sempre e é para sempre. É uma preocupação perene. E negócios inovadores, eles precisam de investimento para crescer rapidamente. Então, aquilo que eu estava falando lá na frente, né? Os negócios inovadores, especialmente os tecnológicos, eles têm uma velocidade de crescimento muito grande. Mas, normalmente, você vai precisar de dinheiro. Não significa que você... É muito fácil você aumentar a sua receita, por exemplo, num aplicativo, né? Você vai ter um aplicativo que você construiu, colocou lá na loja do Android ou da Apple e as pessoas... Como é que as pessoas vão saber que aquilo existe? Você precisa investir em marketing, você precisa... Tem uma série de estratégias que você vai ter de chegar no teu público-alvo. Então, você precisa de dinheiro para poder fazer com que estimular a demanda e fazer com que esse crescimento seja acelerado. Quais são os tipos de investimento que a gente conhece hoje em dia? E eu tenho certeza, isso aqui não está longe de ser uma lista exaustiva. Eu tenho certeza que alguém em algum lugar do planeta está pensando numa alternativa, porque isso todo dia muda. Você pode participar de um programa de aceleração ou de um corporate venture, que normalmente são programas de empresas que querem, né, estimular inovação e empreendedorismo na sua cadeia. Normalmente os programas de aceleração, eles te dão suporte, te dão mentoria, te ajudam nesse começo em troca de equity, ou seja, em troca de participação na sua empresa. Existem os investidores anjo, que eu me incluo nessa categoria. O investidor anjo é uma pessoa que aposta naquela ideia, ela tem uma disponibilidade de capital para investir e ela vai investir naquela empresa porque ela acredita que ela tem como ajudar aquele empreendedor a fazer aquilo dar certo. Então, quando você perguntou sobre a questão do retorno, né? É claro, todo investidor tem interesse em retorno financeiro. E isso não é nenhum mal. Todos os investidores eles têm esse objetivo. Mas quando a gente fala de investimento anjo, você tem mais coisa por trás, né? Na verdade, assim, eu, por exemplo, eu não invisto sozinha. Quando eu falei lá atrás que eu queria investir, mas eu não sabia como, eu tinha muitas dúvidas.
eu só invisto em grupo. E isso me ajuda muito, porque isso dilui o meu risco, né? Então, em vez de eu investir, eu teria dinheiro para investir numa startup só, ou meia startup, né? Então, o que eu faço? Eu junto o meu dinheiro com o dinheiro de outros anjos, de outras pessoas que querem investir, e a gente consegue investir em várias startups. Com isso, o meu risco é diluído. A minha chance de sucesso é muito maior. Não só porque eu tenho mais startups para investir, mas porque eu aprendo com os outros anjos. Então, isso é muito interessante. A coisa da comunidade, do aprender junto. Tem gente que investe há 10 anos, então é muito interessante. A gente vai conhecer uma startup, às vezes eu fico prestando atenção só no que os meus colegas anjos vão perguntar, porque aí eu aprendo com eles, sabe? E aí eu já começo a entender, ele perguntou isso, porque realmente, olha só. E aí já começo. E aí depois que a gente se reúne, tem sempre um papo entre a gente debate, mas não gostei que o empreendedor falou, não entendi. Então, essa troca, ela é riquíssima, é riquíssima. Então, assim, o investidor anjo, ele não é à toa que ele tem esse nome de anjo, na verdade, a gente tem uma motivação que é de impactar, sabe? É de gerar impacto no mundo, é de, através da inovação, conseguir fazer parte dessa mudança, é conseguir ajudar as pessoas que estão começando, né? Aquela coisa do give back, né? Do, poxa, eu no começo da minha carreira, se eu tivesse tido uma mentoria, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, teria sido tão diferente, teria sido tão importante. Então, poder fazer isso pelo outro também, né? É claro que, assim, existem investidores que são mais ativos e outros menos ativos. Isso é uma coisa que não tem uma obrigatoriedade, né? Mas, assim, é muito da disponibilidade de cada um. Existem os fundos de verdade. O Desculpa, fala. Laércio, antes de você sair de investidor anjo, o Uhum. Laércio fez uma pergunta aqui. Ele disse que um tempo desse ele conheceu num fundo de capital operando o PCI um ator, um nome de arcanjo. O Sim. que seria um arcanjo? Eu nunca ouvi falar nisso. Então, provavelmente ele ouviu isso na Red Angels. Então, a gente tem um grupo, eu participo de 2 grupos, né? A Red Angels é um grupo que hoje já tem 60 investidores, né? E já investi em mais de 25 startups. Então, a gente tem, somos muitos. E o que acontece? Para a gente poder viabilizar que todos esses anjos consigam ajudar todas essas startups, é impossível que todo mundo fale com todo mundo. Então, a gente tem a figura do arcanjo, é como se fosse um anjo especial que vai cuidar daquela startup. Então, é uma pessoa que está mais em contato com aquele empreendedor e a gente mensalmente se reúne e esses arcanjos falam, olha, a startup aqui está com esse problema XYZ, como é que a gente ajuda? Fulano aqui precisa de contato, empresas do varejo, setor XYZ, alguém tem? Então, é como se fosse um ponto focal dos anjos, né? Para ajudar a gente, a todos os anjos, a gente entender onde que a gente consegue apoiar as nossas startups. Essa que é a finalidade do arcanjo. Entendi. Boa pergunta. Mas aí a gente tem os fundos de venture capital, que são fundos, na verdade é um fundo, como qualquer outro fundo de investimento, que as pessoas são cotistas, colocam seu dinheiro lá, e tem um administrador que vai escolher startups e vai aplicar aquele dinheiro, vai investir aquele dinheiro nas startups. A diferença é que se eu sou cotista de um fundo de venture capital, eu apenas coloco o dinheiro ali no fundo, eu não tenho nenhum contato com o empreendedor lá na ponta. Quem tem esse contato é o gestor do fundo, né? Então, esse gestor de fundo, que é a pessoa que está em contato com a startup, que está acompanhando o desenvolvimento da startup, ele não está investindo o dinheiro dele, ele está investindo o dinheiro dos outros. Então, você tem uma relação um pouco diferente, né? Então, tomar risco com o dinheiro dos outros é um pouco mais complicado do que quando você toma com o seu. Quando você é investidor anjo, você está botando dinheiro ali, você sabe que, assim, você pode perder tudo, né? Isso é uma pressão, né? Mas também é uma capacidade que você tem de tomar o seu próprio risco, de falar, não, eu vou colocar, né? E não eu vou assumir esse risco. E o crowdfunding, que é um modelo que começou muito, não como investimento, começou muito com a coisa da vaquinha, né? De você ter algum projeto, ou querer apoiar alguém, alguma entidade, você, né, coletar fundos para aquilo. Mas isso começou a tomar uma outra proporção. E hoje em dia você já tem crowdfunding de equity, ou seja, você coloca a sua startup numa plataforma e você fala assim, olha, eu estou precisando de 50 mil euros para começar meu negócio.
e estou disposto a dar X% de equity. E as pessoas que quiserem investir, você vai fazer um pitch, vai fazer uma apresentação, e quem achar que vale a pena pode investir na tua startup. É uma outra modalidade. Você não vai conhecer essas pessoas, você não vai ter contato com elas, mas você também consegue pulverizar o investimento na tua startup dessa forma. Essa para mim também é nova, viu? Para mim, É, crowdfunding era a vaquinha para começar o seu exatamente. Mas negócio, você tem para... crowdfunding, mas você tem crowdfunding de equity. Você pode investir. Tem uma plataforma super interessante chamada Seedrs. Tem várias outras, mas a Seedrs é uma das mais consolidadas. E que você chega lá, é como se fosse um supermercado de startup. Você chega lá e tem uma vitrine com vários cases e você pode botar assim, 100 euros, sabe? Não é uma coisa que, precisa de muito dinheiro. Você vai colocar um pouquinho em cada uma, ou aí você vai escolher. É bem interessante. E aí você estava perguntando sobre os critérios. O que que o investidor olha? A gente olha basicamente isso aqui. E essas variáveis elas não têm o mesmo peso, tá? Eu vou te dizer por quê. Primeiro a gente olha os empreendedores, porque e aí é bem importante falar sobre isso, porque a gente procura algumas características em empreendedores, né? Não precisa ser um empreendedor que sabe tudo, que tem todas as respostas para todas as perguntas. Pelo contrário, a gente entende que começar uma startup, começar um negócio é um conjunto de hipóteses. E que você não tem resposta para tudo. E quando a gente vê um empreendedor que é muito senhor de si, que sabe de tudo, a gente fica com o pé atrás. Porque assim... Vai escorregar na primeira, né? Vai dar problema. Exato. E talvez ele nem perceba que escorregou. Então, assim, tem que ter essa humildade de que, olha, o mercado é o senhor. Tá? Você pode desenvolver uma solução linda, você pode fazer incrível, você pode ter uma super presença nas redes sociais, etc. e tal, mas se a sua solução não for adequada para um determinado público, você não vai ser comprado e você não vai ter sucesso. Então, você tem que estar continuamente escutando o mercado, escutando seus clientes. Faz formulário, faz pesquisa, faz enquete, se debruça sobre os dados, sabe? Vai aprender. Então, é um estado de constante aprendizagem. Você tem que entender que você teve uma ideia, você acha que você vai resolver um problema com aquela ideia, mas quem sente essa dor vai te dizer se você resolve ou não. E você vai se adaptando para poder atender a esses clientes. O mercado, porque é aquilo que eu estava falando no começo, não adianta eu investir num produto que vai ser usado por 5 pessoas, né? Ou que vai ser usado 2 noites no ano. Então, assim, o tamanho de mercado, né? Qual é o tamanho da oportunidade, se existe demanda para aquilo, isso é importante. A solução, claro, o que está sendo apresentado, qual é o modelo de negócio, está claro para o empreendedor qual é o caminho do dinheiro, quem paga pelo quê. Às vezes existem modelos de negócios super rebuscados e que acaba a apresentação e fala assim, gente, não entendi nada. Por favor, volta tudo porque está muito difícil, sabe? Está difícil para mim, que sou uma pessoa que estou aqui com toda a vontade de entender o seu negócio. Imagina para o seu cliente que está passando e precisa entender o seu negócio em 5 segundos, sabe? Então, isso é importante. A sustentabilidade do negócio, e aí a gente está falando de sustentabilidade em vários aspectos. Tem uma questão, e essa questão às vezes ela é muito ligada aos empreendedores também, porque às vezes você vê um empreendedor com toda a garra, com toda a vontade, mas que ele não está entendendo que aquilo ali é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, assim, será que daqui a 2 anos essa pessoa vai estar à frente desse negócio ainda? Mesmo depois de todas as intempéries, os problemas, os acertos, não sei o quê. Então, essa questão da sustentabilidade é financeira, é emocional dos sócios, é sustentabilidade ecológica mesmo, tudo. É tudo ligado a isso. E a oportunidade de saída, que é o que a gente chama de exit, né? E aí aqui a gente quebra a visão romântica do negócio, porque assim, o investidor, como a gente estava falando, ele quer um retorno financeiro. Então, é uma relação que ela começa e que a melhor forma que ela comece é que esteja consensado de que, olha, a gente sabe que a gente está chegando junto aqui, porque a gente acha que pode ajudar vocês e vocês acham que precisam da nossa ajuda, e vai chegar um determinado momento em que a gente vai terminar essa relação.
E por que isso acontece? Isso acontece por uma questão muito simples, porque quando eu sou investidora anjo, eu não tenho capacidade de investir 1 milhão de euros numa startup. Então, se eu investir um pouquinho numa startup que está começando agora, se tudo der certo, daqui a alguns anos ela vai precisar de 1 milhão de euros. E não sou eu que vou dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço e vou vender para alguém que pode dar 1 milhão de euros. Né? E aí ele vai seguir a vida dele com esse outro alguém. E tudo bem, né? É uma coisa que é importante que desde cedo o empreendedor tenha essa clareza, mas mesmo assim, mesmo que desde cedo tenha essa clareza, quando a gente chega nesse momento do exit, sempre tem uma coisa meio, poxa, mas né, acabou, porque é uma pena mesmo, é uma relação que a gente cria, né? Então vai chegar um momento que esse ciclo vai se encerrar, e se chegou esse momento, e se for por um motivo bom como esse, que é ótimo, né? Foi sucesso para todo mundo. Então, é importante, quando o investidor vê o negócio, ele precisa entender qual vai ser a saída, né? Uhum. Isso aí vai crescer até que ponto? Alguém vai querer comprar esse negócio depois? De repente é um concorrente, de repente uma empresa que atue no mesmo mercado, no mesmo segmento? É isso. Pode falar. Cíntia, quando você falou antes, né, em escalabilidade, em qual desses pilares aqui você encaixa? Quando você está avaliando o mercado ou quando você está avaliando a sustentabilidade ou numa combinação? Na verdade, a gente tem assim, essa questão da escala, ela está um pouco ligada com a questão da sustentabilidade do negócio e com a solução. Porque às vezes, para atender o mesmo mercado, você pode adotar uma solução não escalável ou uma solução escalável. Então, vou te dar um exemplo. Você tem Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu tenho muito dinheiro para investir em imóveis e eu começo a comprar apartamentos pequenos para alugar para veraneio, né? Uhum. Isso é uma solução que eu tenho. Eu compro um apartamento, faço uma reforminha, alugo, faço dinheiro o verão inteiro, chega no inverno um pouco menos, mas aquilo se sustenta, tem um retorno bacana daquilo ali. No segundo ano, com aquele dinheiro, já compro um segundo apartamento e vou crescendo a minha base assim. Tem um outro negócio que é o seguinte: eu não tenho apartamento nenhum, mas eu criei uma plataforma que eu pego todo mundo que tem apartamento e junto com todo mundo que quer alugar um apartamento. Então, eu não preciso comprar apartamento, eu não preciso fazer reforma de nada. O que eu preciso é ter um sistema bacana que vá crescendo à medida que a minha demanda vai crescendo. E aí está criado o Airbnb. Então, são soluções diferentes para um mesmo mercado. Uhum. Sendo que uma é altamente escalável e outra é menos escalável. Então, essa questão da escalabilidade, ela é interessante, ela é avaliada nesse momento, quando eu olho Entendi. a solução. Agora, isso não é uma coisa definitiva, porque assim, eu costumo dizer assim, eu prefiro investir numa startup que tem um bom mercado, um bom empreendedor e uma solução mais ou menos, do que uma startup que tem um bom mercado, uma solução ótima e um empreendedor mais ou menos. Porque o empreendedor bom, ele vai consertar a solução. O Uhum. empreendedor bom, ele vai entender o que o cliente está precisando, ele vai conversar com o cliente, ele vai fazer pesquisa, ele vai estudar aquilo ali, ele vai atender. Então, ele vai melhorar aquela solução, né? E o empreendedor que não é tão bom pode pegar uma solução perfeita e estragar. Então, assim, nesses critérios, o empreendedor é infinitamente mais importante que a solução. E está ali junto com o mercado, porque o mercado ele precisa existir, né? Então, uma vez que existe o Uhum. mercado, a gente olha para o empreendedor. Muito legal. Tem uma pergunta aqui para você que eu já vou Claro. fazer, que é do Douglas, perguntando o seguinte: então, o investidor anjo, ele vira um sócio ou é um financiador? E, além Sim, disso, ele pode ótima exigir pergunta. participar de decisões cruciais da empresa? Então, vamos lá. Depende muito do instrumento que você usa para fazer o investimento. No meu caso, eu não invisto sozinha, eu invisto só em Uhum. grupo. Nesse caso, como é que funciona? Na verdade, a gente tem uma empresa que todos os anjos são sócios e a gente aporta o dinheiro ali, e essa empresa vira sócia da startup. Então, essa empresa tem o equity da startup, tem a participação na startup. Nesse caso, algumas empresas a gente tem assento no board, ou seja, essas empresas elas têm um board e a gente tem uma Uhum. pessoa nossa que está lá participando das decisões. Quando E você isso investe pode ser uma das individualmente, exigências? pode. Pode. Dependendo do Uhum. negócio, isso aí é uma coisa que cabe totalmente no contrato de investimento. Quando você Uhum. investe sozinho, acontece a mesma coisa. Aliás, quando você investe sozinho,
é bastante comum que o investidor anjo, obviamente, dependendo da quantidade de investimento que ele está fazendo, né, da participação que isso representa no negócio, é bastante comum que o investidor anjo possa também ter assento para decidir sobre o futuro da empresa, né, ajudar a definir as principais decisões. Mas isso tudo é uma coisa que tem que estar, essa governança ela tem que estar explícita no contrato de investimento. A questão da participação, ele estava perguntando se era um financiamento, né? Existem alguns instrumentos de investimento. Existe porque assim, a modalidade de equity, de você ter participação, ela tem uma burocracia chata, que é você vai mudar o contrato social da empresa, e aí você vai ter que mudar, Então, existem outros mecanismos que são dívidas conversíveis, ou seja, você empresta um dinheiro para aquela startup e você tem um prazo, ou na próxima, quando ela fizer uma venda, um aumento de capital, alguma coisa assim, nesse momento, aquele dinheiro ele é convertido em ação daquela startup. Então, você não precisa para agora fazer essa conversão. Isso só vai ser feito quando ela for vendida. E aí tem uma série de instrumentos para fazer isso. Então, dessa forma, pode ser sim como se fosse uma dívida. Isso é bastante frequente. Bom, aqui que eu termino. Então, eu queria dizer o seguinte, a inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica é de alto risco. E não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro. É isso. Nosso bom amigo Peter Drucker. Exatamente. E isso é muito importante, porque e aquele artigo que você falou, que eu estava falando do não errado, não sei o quê, o meu comportamento, desde que eu comecei a ganhar o meu dinheirinho lá dando as minhas aulas particulares quando eu era adolescente, era sempre de guardar no colchão para não correr risco nenhum de nada, né? E só depois é que eu fui entender o risco que eu estava correndo. Pois é. É isso. Bom, vamos dar seguimento então para aquele segundo bloco que eu tinha te proposto. Então, acho que você já desmistificou bastante aqui a parte toda conceitual, já colocou todo mundo na mesma página, né? E eu tinha eu fiz uma pesquisa antes, vou pedir para que você fale um pouquinho da Red Angels, da Core Angels, em relação até o que motiva estar investindo num brasileiro que está querendo vir para a Europa, né? Então, assim, brasileiro entrar por Portugal para a Europa me parece o caminho mais simples, né? Eu diria, até porque não tem a barreira do idioma. A gente tem visto aqui que Portugal tem sido realmente favorecido com alguns investimentos, né, em toda essa parte. E eu acho que também tem a ver com toda a parte regulatória, com a estabilidade política, com a possibilidade de talentos, até o custo de vida, tudo isso também atrai, né? Então, assim, a pergunta básica para você é por que Portugal? Né? Então, assim, como é que realmente funciona? Como é que funcionaria uma candidatura, por exemplo, de uma empresa brasileira que esteja querendo se expandir para a Europa? Então, ele tem que estar lá, já pode estar aqui, já pode ser um empreendedor estabelecido aqui ou não? Então, fica à vontade para poder falar um pouco mais sobre... Tá bom? Tá ótimo. Então, isso começou, eu fui no Web Summit 2018, 2019, isso. Em 2018, eu estava no Web Summit e com um colega de investimento meu da Red Angels, e a gente conheceu naquela altura uma série de startups brasileiras que estavam participando do Web Summit. Elas estavam aqui para conhecer, entender essa cena, né, de inovação em Lisboa, como é que funciona, como é que é Portugal, tentando conhecer um pouco e vendo se fazia sentido para o negócio deles vir para cá, né? A gente tem uma questão com as startups brasileiras que é muito boa e é muito ruim. O Brasil é um mercado enorme. E isso é muito bom, porque significa que eles têm um vasto território para conquistar. Só que isso é muito ruim, porque isso faz com que o Brasil seja suficiente. Então, às vezes, você tem várias startups com soluções globais e que elas estão ali só pensando no Brasil. Não que isso seja pouco, é muito, mas, de novo, eles poderiam estar pensando num alcance muito maior. E a gente, no Web Summit, começou a perceber um grupo de brasileiros. Eu fazia mentoria para a Apex, para um programa que eles faziam de visita aqui
em Portugal e conheci várias empresas que eu ficava assim, gente, incrível, né? E empreendedor brasileiro é uma coisa, assim, eu admiro demais, assim, a gente tem uma garra, uma gana, uma vontade de fazer, uma flexibilidade, e a gente vem de uma história de não poder contar com ninguém, né? E tem que fazer por onde mesmo, que você brilha os olhos quando você vê, né? E a gente viu uma série de empresas muito interessantes, com soluções incríveis, e pessoas muito bem preparadas, avaliando essa vinda para Portugal. A gente começou a pensar, poxa, a gente investe em startup aqui, por que que a gente não cria um grupo para investir nas startups do Brasil que querem vir para cá? Será que isso faz sentido? Aí a gente começou a conversar com várias pessoas daqui, de Portugal, do Brasil, para entender, né, se isso fazia sentido. E a gente viu que sim, porque foi o que você falou, né? Portugal é uma excelente porta de entrada para um empreendedor brasileiro que quer vir para a Europa, né? Inclusive, assim, não é a porta, não é o fim, mas é uma porta de entrada, né? Então, o que a gente costuma falar a gente investe em startups que querem vir para a Europa, porque o mercado português, comparado com todo o potencial do mercado europeu, ele é pequeno. Na verdade, o que a gente quer venha para Portugal, entenda como funciona aqui, foque no mercado português, mas já pensa que o seu próximo passo pode ser a Espanha, a França, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, quem sabe a Ásia, porque você tem ali, você coloca um pé aqui, você já fica um pouquinho mais perto da Ásia do que se você estivesse no Brasil, né? Com certeza. Então, é isso que a gente entende a gente chama isso de um bridge money, né? É um dinheiro para você cruzar o Atlântico e chegar aqui. E a partir daqui, outras oportunidades se apresentam. Você vai conhecer outras empresas, outros grupos de investidores. O que você falou é verdade, Nubia. A gente tem aqui em Portugal uma cena de empreendedorismo, de inovação bastante organizada. Os portugueses me matam quando eu falo isso, porque eles acham que não, que é horrível. Eu rio e falo assim, queridos, vocês não fazem ideia. Não entendeu? Imagina, organizada, com incentivos claros, definidos, e muito vibrante. A gente percebe que tem eu vejo empresas de outros lugares da Europa vindo se estabelecer em Lisboa, né? Você tem uma educação de boa qualidade, você tem um ecossistema vibrante mesmo. Na verdade, essa questão do Web Summit ficar aqui agitou ainda mais essa cena toda, porque você começa a ter uma certeza de que um evento dessa grandiosidade que reúne o mundo inteiro vai acontecer aqui pelos próximos 10 anos, né? Então, o que isso significa em termos de movimentar fornecedores, educação, e tudo que vem junto é muito grande, né? Então, isso atrai os empreendedores brasileiros. É como se fosse, assim, um abraço acolhedor da avó, sabe? Ah, vem cá, meu filho, vem aqui que eu vou te botar aqui na Europa. É isso. Para eles é um pouco isso, né? Porque é uma cultura muito próxima, apesar de não ser igual, como a gente estava falando. Até tem uma pergunta aqui do Douglas falando, o mercado português não seria muito diferente de outros mercados? Então, assim, realmente... Depende do segmento. Depende. Porque, assim, tem segmentos que sim. Inclusive, tem negócios que a gente fala assim, olha, vir para Portugal não vai ser tão imediato ir para a Europa. Porque dependendo do negócio que você está atuando... Outro dia a gente estava falando com uma pessoa que era uma questão de legislação de educação. Falei, olha, Portugal vai ser um bicho, Espanha vai ser outro, França vai ser outro, Alemanha... Cada um tem um currículo, um jeito de trabalhar. Tem lugar que a escola é muito pública, pouco privada, tem outro que é misturado. Então, assim, não é tão simples, sabe? Realmente, nesse exemplo, um onboarding em Portugal não é um onboarding automático para a Europa. Você ainda precisa, né, fazer vários desembarques aí em cada país, né, para entender e adaptar essas questões. Em outros setores, não. Né? Uma das empresas que a gente trouxe do Brasil para cá se chama SizeBay. É uma empresa que o negócio dela é um provador virtual. Eles têm um sistema de comércio para os sites de comércio eletrônico em que ele aumenta absurdamente a acurácia na recomendação de tamanho. Então, se você vai comprar uma roupa pela internet, se o varejista precisa trocar aquela roupa ou devolver, o custo é dele. Então, o sistema deles diminui muito essas trocas de devoluções, por isso que é interessante para o cliente. Isso aí, tanto faz em Portugal, na Espanha, na
é a mesma coisa. Então, a mobilidade deles de atender um cliente em Portugal, na Bélgica ou na Alemanha é a mesma. Não faz a menor diferença. E ainda potencializa a compra aí para os vários mercados, né? Porque uma Exatamente. dificuldade que hoje a gente tem é entender mesmo toda essa conversão. Então, É imagina, se verdade. tem um aplicativo aí no meio do caminho que vai ajudar nisso tudo, ainda facilita um Sim, bocado o comércio eletrônico. é É verdade. legal. Então, eu não sei se você quer colocar um pouco mais, alguma coisa em relação a Core Não, você Angels, tinha em me relação... perguntado sobre a Isso. questão de aplicação. Então, como é que Hum. o que que a gente trabalha, né? A gente tem uma tese de investimento que é investir em startups brasileiras que querem vir para a Europa, ou seja, que faça sentido vir para a Europa, né? Então, são empresas que já estão atuando no Brasil, que já têm algum histórico de atuação no Brasil, ou seja, já tem clientes no Brasil. A gente investe numa fase que não é a fase de ideia, mas também não é uma fase assim, preciso que a empresa seja um super sucesso no Brasil. Não, você pode estar começando, já ter faturamento, já ter cliente e estar começando a olhar para o mercado lá fora. Agora, tem uma questão muito importante que às vezes a gente encontra dos empreendedores, que é assim, o investidor anjo, ele é um investidor minoritário. Apesar da gente aconselhar, tentar influenciar em algumas decisões, o negócio é do empreendedor, né? Então, o investimento, ele é para auxiliar um plano que o empreendedor tenha. Então, quando a gente recebe uma aplicação, né, para participar do nosso processo, a gente se reúne a cada 2, 3 meses para conhecer startups e tomar decisões de investimento. O que a gente quer ver é um empreendedor que sabe o que quer. Olha, eu estou aqui, eu tenho esse plano, eu quero ir para fazer isso, isso e isso. Eu preciso de tanto de dinheiro para fazer isso, isso e isso. Essa é minha, é isso que eu estou procurando, né? Uhum. Estou te falando isso porque às vezes a pessoa fala assim, pois é, eu quero muito ir para a Europa. Aí você fala assim, sim. Não, então aí se vocês investirem, vocês vão me dizer como. Não, eu não sou especialista do seu mercado. Você é o dono do negócio, você é o empreendedor, você é o protagonista. Eu vou te ajudar com várias coisas, mas assim, você lidera, você me chama e eu vou. Então, esse paradigma é importante da gente ter em mente também. Mas a gente tem aplicações abertas no site, tem uma plataforma que você pode cadastrar o pitch, o vídeo, as informações que você quiser para a gente estar consultando e a cada 3 meses a gente se reúne. Os investidores desse fundo, desse grupo, eles ficam no Brasil, em Portugal, na Bélgica, nos Estados Unidos. São 15 pessoas do Core Angels Atlantic que avaliam essas startups brasileiras. A cada 3 meses a gente está aqui nesse lugar mesmo, no Zoom, todo mundo junto, debatendo, conhecendo startups e tomando decisões de investimento. É isso. Muito legal. Bom, vamos abrir, né? Eu sei que o Douglas estava querendo fazer mais perguntas. Douglas, quer abrir seu microfone e fazer perguntas? Olá, boa noite. Boa noite, Boa bem-vindo. noite. Obrigado. Eu sou brasileiro, né? Mas sou já naturalizado português e eu sou dentista. E a minha filha tem uma brigadeiria aqui em Portugal. Você até falou alguma coisa em relação a isso, que é difícil, é mais fácil fazer um pastel de nata no Brasil, né? Porque no Brasil, o brasileiro aqui. aceita melhor essa novidade e tudo, e o português, a gente percebe bem isso, lógico, né? Tanto é que a brigadeiria se dá muito melhor com o turista do que com o próprio português. Que é uma coisa que só se foi perceber depois, né? E também, o que é engraçado é que eu sou dentista e a minha filha vende doce, né? Que é uma coisa que a gente está fazendo uma associação boa, né? É diet, Douglas. Diga que é diet, que não faz mal nenhum aos dois. Ela vende brigadeiro para todo mundo e dá o cartãozinho do pai. Fala assim, ó, depois você vai aqui no dentista. Isso. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. Então, mas assim, o que eu sinto em Portugal, eu estou já há 13 anos em Portugal, o que eu sinto de Portugal e os outros mercados fora de Portugal é que Portugal tem um pensamento muito diferente dos outros países. O povo português, ele pensa diferente. E as diferenças etárias tornam essa diferença ainda muito mais evidente.
na verdade. Uhum. Então, vai depender muito qual é o teu público-alvo para você ter um certo sucesso ou não e para você saber se aquilo é um teste europeu ou não, você fazer um negócio aqui em Portugal como se fosse um início para a Europa, para se estender para a Europa. Se for uma coisa para jovens, né, eu acho que sim. Se for uma coisa para algo que é para uma faixa etária mais avançada, eu acho um pouco mais difícil, né? É bem Então, diferente. não Sim. sei se você concorda com isso, né? Sim. Agora, a minha pergunta é assim, por exemplo, o que eu tenho no pensamento é assim, que o empreendedor, o melhor empreendedor, realmente você até citou alguma coisa em relação a isso, é aquele que opera melhor e não aquele que tem as melhores ideias. E, na verdade, acho que a conjunção dessas duas coisas, quando você percebe que uma startup tem um bom operador e tem um ótimo solucionador, um ótimo idealizador de ideias, essa é a melhor startup, não é isso? Você acha? Olha, eu acho que esse seu comentário é muito bom, Douglas, porque ele fala de uma coisa chamada complementaridade. A gente precisa, numa empresa, a gente precisa de uma pessoa que cuide da operação, que cuide da execução, que tenha esse cuidado com rodar a empresa, e de uma pessoa que tem uma visão mais estratégica, mais de pensar, de refletir, de criar, de estar antenado. Isso é muito saudável para uma empresa. Quando a gente consegue ter essa dobradinha, é realmente muito bom, muito decisivo. Sim. E a minha pergunta é assim, o anjo, que é o investidor, Uhum. ele atua nessa colocação para o empreendedor para que ele ou empregue alguém nesse aspecto, ou se associe com alguém nesse aspecto? Há essa Uma das relação? coisas, sim, então, quando a gente decide investir na startup, ela já tem uma equipe montada, né? Às vezes, quando a gente está nesse relacionamento com a startup, né, está começando a conhecer, está conversando, eu costumo dizer, né, numa apresentação a gente não consegue capturar como é a dinâmica dos sócios, mas à medida que a gente vai fazendo mais conversas, mais reuniões, a gente começa a perceber essa interação. E o que acontece é que às vezes, um pouco depois da gente investir e quando a gente começa a confirmar essa visão, né? Que talvez a gente precise de uma pessoa mais estratégica, o fulano é muito estratégico só e precisa de alguém mais operacional, alguém mais no dia a dia. A gente dá esse tipo de aconselhamento. Uma das coisas que acontece com startups, às vezes, no meio do caminho, é conflito societário. E, às vezes, o conflito societário não é um conflito só de participação, de dinheiro, mas é de personalidade, de duas pessoas ou três, e que você, de repente, vê que tem várias competências ali, mas falta alguma competência. Então, de repente, você precisa trazer alguém para o teu time para cobrir essa competência, né? Não necessariamente um sócio, às vezes um funcionário, um consultor, um freelancer, enfim. Mas esse aconselhamento a gente dá também. Agora, é claro, uma coisa que é Sim. importante salientar é que nem todas as empresas dão essa abertura, né? Então, Era assim, isso é que eu uma coisa queria que a gente não chegar. pode impor. É uma coisa que a gente não Certo. pode impor. Não é uma questão que a gente possa forçar ou obrigar uma empresa investida por nós a ter um sócio ou outro. Mas é uma questão que a gente pode levantar e falar, olha, a gente percebe que falta aí alguém com esse olhar. Ou a gente percebe que tem duas pessoas batendo cabeça na mesma coisa e talvez vocês precisem, né, dividir um pouco essas energias aí. Então, isso a gente pode fazer sim, a gente faz com frequência. Muito bem. Tá bem. Tá bem. Eu acho que você concordou com a minha colocação, né? E acho que Sim, é muito importante isso para o empreendedorismo, né? Pensar nisso, sim, né? Acho que sim, é é uma das coisas verdade. mais importantes. Ok, obrigado. Obrigado pela Nada. resposta. Bom, já passamos muito do nosso Muito. horário, se você Agora quer que eu vi. saber. Acabei de olhar para 10 E e o meia. papo aqui está maravilhoso, né? Então, assim, mas eu acho que a gente já, até mesmo pelo teu tempo, Aham. a gente já vai te agradecendo. E eu Maravilha. vou fechando
Eu não sei se alguém tem mais alguma colocação, mais alguma pergunta, a gente abusar um pouquinho mais aqui da Cíntia, porque é muito bom te ouvir, tem muita coisa, e eu acho que assim, tem uma frase naquele material seu, e que eu copiei aqui para poder, porque isso representa você, e você hoje tocou nesse assunto de novo, eu acho que isso fecha bem. Quando você falando de investimento, anjo, né? Aqui a tua frase foi: costumo dizer que uma investidora anjo é alguém que coloca uma parte do seu bolso, do seu coração e de sua mente no negócio de outra pessoa, na expectativa de ter retornos em cada uma dessas 3 dimensões. Então, assim, isso não mesmo. é só dinheiro, né? Não, Não longe é disso. só conhecimento, é também o Você tá ali coração, junto, é a tá vibrando vontade de que junto. aquilo dê Nossa. certo, de que realmente seja bem E não é, sucedido. Nubia, tem uma coisa que, assim, quando a gente vê, né, que, assim, eu sou fã de empreendedor, né, então eu sou suspeita para falar. Empreendedor brasileiro, então, né, aí toca lá no coração. Mas, assim, quando você vê que, assim, as coisas estão acontecendo e a pessoa vem e compartilha com você, poxa, é uma felicidade, a gente vibra junto, né? Então, acaba que é um jeito da gente empreender sem empreender, né? A gente está ali ajudando o empreendedor e navegando na jornada com ele. É muito isso, sim. Muito bom. Que legal que você gostou dessa frase. Muito Mas é isso bacana. mesmo. Nubia, deixa eu colocar só uma questão. Isso, então Sim? vai. No fundo, primeiro agradecer à Cíntia, muito boa palestra, excelente. Ah, que bom. Obrigada. Adorei o tema. Eu teria aqui muitas perguntas para lhe fazer, mas já estamos... Ah, nós com o falamos tempo. depois. Isso. E só primeiro falar um pouco a minha experiência e depois colocar uma questão. Já em 2015, quando eu estava na PUC, no Rio, fiz essa mesma abordagem com uma empresa que conheci lá, de um aplicativo para o turismo, e eu perguntei-lhe por que não levar este aplicativo para a Europa, porque seria importante. E ele simplesmente respondeu: eu só estou Rio de Janeiro, ainda não consegui chegar ao Brasil. Então, Era um pouco daquilo, né, que eu estava falando, do Brasil ser grande demais. já em 2015 eu tive essa experiência no terreno mesmo. A colocação que eu ia colocar é um pouco uma provocação, que é: a Cíntia está em Portugal, está a trabalhar com empresários, empreendedores brasileiros. Com essa sua experiência, qual o ponto em que vê que eles estão unidos ou eles estão juntos para fazer mais? Porque desde janeiro que nós estamos com o Brasileiro Sou e nós queremos potenciar o networking e as pessoas se conhecerem, e tem sido lento. Pronto, tem sido positivo, certo, mas tem sido lento. Qual é a visão da Cíntia nesse aspecto? Olha, eu acho que a gente tem... eu acho que o empreendedor brasileiro, no mundo todo, a gente tem, enfim, brasileiro e empreendedor brasileiro no mundo inteiro, né? Eu acho que tem uma... Eu acompanho, assim, os grupos que eu participo de WhatsApp, Facebook e tal, e acho que você tem uma primeira fase que ela é muito rasa de contato, e que é aquela coisa do, ah, não, é importante, vamos falar, vamos não sei o quê, aquela coisa bem carioca, sabe? Passa lá em casa, Passa lá vai em casa, no, isso. sabe? Não... exatamente. Aquela coisa assim. E aí, eu acho que conforme o tempo vai passando, algumas pessoas, não são todas, claro, começam a entender o valor da rede. Porque elas começam de fato a usar e a entender como é que aquilo dá retorno para elas. Então, o que eu acho? Eu acho que tem uma estratégia aí interessante de grupo, sabe? De nicho. De, olha, talvez tenha um perfil aqui que precise de mais ajuda nesse momento e que, portanto, a rede vai se provar útil e aí isso começa a andar mais rápido.
Agora, na pandemia, por exemplo, foi uma coisa que aqui na minha região a gente observou. A gente teve vários empreendedores que foram severamente, né, prejudicados pela pandemia. Alguns começaram a fazer coisas novas e alguns se uniram. Tem uma cooperativa aqui chamada, sei lá, Tudo em Casa, uma coisa assim, em que você junta a pizza congelada com o doce não sei o quê, e você faz um pacote. Então, assim, foi uma união mesmo desses empreendedores, né? Mas eu acho que você precisa dessa prova, sabe? Porque senão a gente é muito social, a gente é muito falar, e aí fica uma coisa meio no oba-oba só, no contato social, e você não consegue aprofundar. Então, talvez começar a ter case, sabe? Como é que fulano ajudou fulano, como é que, enfim, como é que a rede foi importante, para isso começar a ficar mais concreto. E as pessoas entenderem que vale a pena aprofundar essa relação, né? Senão a gente fica muito, tô lá, apareci, olha lá, e aí Entendi. se esgota, né? É isso. A gente é Obrigado. assim, sabe, Luiz? Sei. Luiz é Luiz é o Luizinho. português mais brasileiro que eu já conheci na vida, É né? mesmo? É. Bom, tem mais uma pergunta, dá tempo, Cíntia? Claro, claro. Marcel tá querendo. Fala, Marcel. E aí a gente encerra. Oi, Núbia. Oi, Cíntia. Como vai? Tudo bem? Boa Olá, tarde, tudo boa noite, bem? né? Que é a noite aí. Sim. Eu tenho uma startup que eu considero ela uma startup camelo, que é a nova nomenclatura que o Nova pessoal nomenclatura. fala, né? Isso. E eu sou pioneiro no plantio de quinoa no Brasil e desenvolvi alguns subprodutos da quinoa, proteína da quinoa, sulfactante, que ele agride menos a natureza do que os à base de lauril, enfim. Uhum. Eu venho dando passos mais seguros porque eu tenho um formato mais conservador, né? E esse ano, por coincidência, ao mesmo tempo que veio essa onda do coronavírus, eu já tinha dado uma tacada para ir mais longe. Aí, como o dólar aumentou, facilitou bastante, a gente está avançando para começar a exportar. Você, por exemplo, como investidora, uma empresa que quer internacionalizar, por exemplo, eu quero montar um escritório na Europa, escolher algum país para começar a avançar, e outro nos Estados Unidos, por exemplo, que são os meus maiores mercados, Estados Unidos e Europa. A minha ideia é começar em um e depois que eu conseguir sedimentar e aquilo começar a ramificar mais, aí eu passo para o outro. Para o investidor anjo, ele consegue ser um investidor só para esse braço que eu vou fazer? Porque, por exemplo, para todo o mecanismo que eu tenho no Brasil, eu tenho capital próprio. Eu não preciso desse avanço para exportar. Agora, para dar esse passo, para montar toda uma logística, que eu faria tudo terceirizado inicialmente para customizar, para diminuir custos e tudo mais. Sim. Os investidores se interessam por esse tipo de ação? Se interessam. A questão só é a seguinte: como é que você vai configurar essa relação da tua base no Brasil com a tua empresa na Europa. A tua empresa na Europa vai ser uma subsidiária do Brasil, elas vão ser empresas independentes com os mesmos sócios, então isso é que tem que tomar um cuidado para poder entender como é que o investimento vai ser feito. Mas se interessam super. Na verdade, assim, quando a ScienceBay, que é uma empresa que eu usei como exemplo, né, que a gente investiu, uma empresa de Joinville, que veio para cá, eles têm uma operação no Brasil e eles abriram uma empresa aqui e o nosso investimento foi para desenvolver o mercado europeu. Né? A gente tem participação no negócio do Brasil, mas porque foi uma questão de acerto da governança e da estrutura societária. Mas o objetivo do nosso dinheiro é colocar a operação na Europa. A gente não investe, no caso da Correntes Atlântica, a gente não investe em empresa no Brasil para a operação do Brasil, entendeu? A gente investe em empresa no Brasil que quer colocar uma operação na Europa.
Mas investe sim. E existem vários outros grupos e fundos que fazem muito essa coisa do dinheiro da ponte, né? Que é o dinheiro para expansão internacional, para você ir para os Estados Unidos ou para a Europa, ou o que seja. No meu caso, por exemplo, eu tenho um contrato de inovação e tecnologia com a Embrapa, que é um órgão no Brasil, Sim. que é o maior tá entre os 3 maiores do mundo de agronegócios. Sim. E por eu ter esse contrato, eu não posso ficar mexendo na razão social e Sim. o investidor anjo, ele não vê problema em eu não mexer nessa estrutura de CNPJ, societária. Então, existem mecanismos para você não fazer isso. Quando eu estava falando você tem vários instrumentos para fazer o investimento. Um dos instrumentos é equity, e aí você teria que mexer no contrato social, ou seja, o equity eu vou investir um dinheiro e você vai me dar um pedaço da tua empresa. E para isso a gente precisa mexer na estrutura societária da empresa. Essa é uma forma. Mas existem o que a gente chama de convertible notes, que são as notas conversíveis, né? Ou os safes, que são mecanismos muito usados nos Estados Unidos e um pouco no Brasil também, que é como se você estivesse gerando, como se esse dinheiro que o investidor está te dando, gerasse uma dívida sua com o investidor. E aí você não precisa mexer em contrato social, em nada disso. O que você está criando eu estou investindo esse dinheiro em você, e então existe nesse contrato uma promessa de que quando você for mexer no seu contrato social, porque você vai vender um pedaço da empresa para outra pessoa ou para outra empresa ou o que seja, aí a gente aproveita e faz a conversão daquele valor que eu te emprestei para a minha participação, entendeu? Então você não precisa fazer isso na hora que você recebe o investimento, você pode deixar descrito no documento que isso tá comprometido para acontecer num evento futuro. E aí fica mais simples. Perfeito. Então, existe essa Obrigado. possibilidade, sim. Nada. Imagina. Ótima a sua palestra, viu? Obrigada, que bom que vocês gostaram. Muito bom. Estou feliz de poder ter contribuído um pouquinho. E obrigada, Núbia. Obrigada, Luiz. Foi muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco agora. Foi um super prazer. E sucesso. Só bater palmas mesmo para você e te agradecer, Cíntia. Obrigada. A gente vai depois postar isso daqui no YouTube, porque é um conhecimento muito rico que a gente pode estar partilhando, que pode estar ajudando muitos empreendedores que nesse momento estão aí, às vezes, né, precisando realmente de uma mínima orientação. Deixa eu só pegar um gancho aqui numa coisa que o Laércio falou super importante. Fala. Preocupa-me bastante a unicornização como sinônimo de startup de sucesso no Brasil. Perfeito. De vez em quando eu pego umas pessoas falando assim, eu quero achar o meu unicórnio. Gente, não precisa de unicórnio. Tem muito negócio bacana, oportunidade boa, empresa de sucesso, que não vale $1 bilhão, mas vale muito. E é saudável, é sustentável e gera bons rendimentos. Então, estou com você, Laércio, concordo totalmente. É isso mesmo. Só queria pegar esse ganchinho para não deixar ele aqui sem a resposta, né? Tá bom? Muito bom. Obrigada, então, gente, a cada um que esteve aqui, amanhã a gente espera vocês de novo, no mesmo horário. A gente vai falar de plano de negócios, que é a base até para qualquer avaliação que você possa fazer, né? É isso aí. Então, sem um bom plano de negócios, não há como seguir para nada. Cíntia, minha querida, boa noite de novo. E, gente, vou fechando aqui. Obrigada, Núbia. Um abraço. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Parabéns, parabéns. Obrigada. Obrigada, tchau.